Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Na oportunidade de hoje nós estamos aí no segundo momento do encontro social com Rafael Silva. Bom, eu quero que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre a sua vida. Nós vamos falar sobre dependência química, codependência e espiritualidade. Mas antes de tudo, quero ler aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado pela oportunidade maravilhosa de poder estar diante da Tua presença para louvar, exaltar e engrandecer o Teu precioso e belíssimo nome. Peço ao Senhor a Tua graça, Tua misericórdia, a Tua bênção, ao qual o Senhor disponibilizou para a minha vida. Permita-me que eu possa, nessa manhã do dia de hoje, falar, trocar experiências de situações que vivi, algumas constrangedoras, que machucaram, destruíram e que ensinaram também. Permita-me ser um instrumento em Tuas mãos. Usa-me conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eu te peço, te louvo e te exalto e te engrandeço em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém. Hoje quero falar sobre responsabilidade. Isso mesmo, responsabilidade. Antes de falar sobre responsabilidade, quero ler um trecho aqui do livro Codependência Nunca Mais, Codependência Nunca Mais, na página número 22, que diz assim: Deixei de sentir emoções positivas, estava cheia de raiva, amargurada, ódio, medo, depressão, impotência, desespero e culpa. Às vezes, queria deixar de viver. Não tinha energia. Passava a maior parte do tempo preocupando-me com as pessoas e tentando descobrir como controlá-las. Responsabilidade. Mas honestidade. Aprendi quando entrei numa casa de reabilitação, ao qual eu fiquei 1 ano, devido ao uso compulsivo da substância química, na época o crack, a maconha, o cigarro e a bebida. Portanto, a pior era o crack para a minha pessoa. Honestidade. Não é fácil. Porque quando se tem essa questão honestidade, é voltar ao passado, observar erros cometidos, decisões tomadas, ações feitas e assumir a responsabilidade. Aprendemos desde cedo a culpar as outras pessoas. Eu aprendi desde cedo a culpar as outras pessoas. Culpei por anos o meu pai por ter se separado da minha mãe porque eu me sentia abandonado por ele.
Porque quando eu chegava na escola, eu olhava alguns colegas, quando tinha reuniões dos pais, a presença do pai e da mãe. E via minha mãe, mas não via meu pai. E isso era dolorido. Muito. E ter esses pontos é questões de olhar para situações que ocorreram. Porque quando nós falamos de dependentes químicos, não é só o dependente químico. É um ser humano que tem dores internas. Para algumas pessoas existe um tabu, alguns nomes dados, frescura, falta de o que fazer. Ah, na minha época era assim. Ah, raiz, tem agora o Nutella, isso, aquilo, outro. Os tempos mudaram. Mas a arrogância, o preconceito, o racismo, tudo isso não mudou. Muitas pessoas deixaram de usá-las. E sendo honesto, eu não só sofri bullying, eu também fiz. Na minha época de escola, eu também machuquei outras pessoas. Eu não fui só a pessoa prejudicada, eu fui a pessoa que também prejudicou. A pessoa que também machucou muitas pessoas. Lembro de uma garota que estudava conosco, na época. Muito bacana ela. Isso eu só pude saber depois. Depois que nós viramos amigos. Na época nós viramos amigos. Mas antes de virarmos amigos, nós éramos inimigos. Porque eu fui na vibe das outras pessoas? Não. Foi porque eu tomei uma decisão. Quando eu vi uns colegas, na época o desenho que estava muito famoso, Dragon Ball, e tinha um personagem nele, o Majin Buu, não aquele que veio depois, o magrinho, mas aquele gordão. E essa garota, ela tinha um corpo avantajado, com todo respeito. E o pior de tudo, que nós nos baseamos nisso. Negra e com a palavra gorda. Nós chamávamos ela de Majin Buu. Mas essa garota tem nome. Daniela. Uma excelente aluna. Brilhante mesmo. Na época, uma das melhores alunas da escola. Mas ela sofria. Porque como ela queria, ela perguntava para a professora, para as professoras, os professores em geral, quando ela tinha dúvidas, e nós, sem saber bosta nenhuma, com todo respeito, começávamos a zombar, porque ela tinha coragem de perguntar. Honestidade. Quando nós olhamos para as pessoas hoje, nos dias atuais, o dependente químico, muitos pais, quando eles se deparam diante de uma situação como essa, eles não permitem que o dependente químico tenha honestidade. Vou explicar por quê. Mas antes eu quero fazer uma leitura de algo que eu escrevi no ano de 2021. Uma frase pequeno poema. Não é poema, mas algo que é necessário. A dificuldade de se comunicar, de se relacionar, de exteriorizar, de colocar para fora o que sente, com certeza irá trazer
consequências negativas mais tarde. Eu me lembro que, quando ainda adolescente, conhecendo o mundo, eu me sentia muito mal quando as pessoas me chamavam de perna de alicate, aleijado, palavra deficiente e não ouvia. Era muito raro. E aí começou um personagem ficar famoso na época. Na realidade, uma série que passava na TV Rede Globo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o personagem por nome Saci. Saci. Ele começou a ficar muito famoso. E eu me lembro que alguém falou alguma coisa para um colega, chamou ele, falou um apelido para ele, e ele pensou que tinha sido eu. E dessa vez não tinha sido eu. Eu era muito bagunceiro na escola. Não era à toa que a minha mãe ia lá direto. E aí ele apareceu na porta da minha sala e gritou: "É Rafael, Saci!" E aquilo pegou. Aquilo machucou muito. Doeu muito. Mas naquele dia, eu fiquei muito zangado, muito triste ao mesmo tempo. Uma seriedade de pensamentos e sentimentos que eu comecei a ter. E a pessoa que me ajudou foi a garota que eu chamava de Madibu. A partir dali que eu comecei a ser amigo dela. Porque ela deixou de lado a burrice que eu tinha cometido de tratá-la mal, de ofendê-la. Ela deixou de lado o que eu estava fazendo com ela. E nós nos tornamos amigos. Começamos a sentar um ao lado do outro. E ela começou a me incentivar a estudar. E eu sempre tinha uma questão comigo que era de... No começo do ano, tipo... tô nem aí pra escola. Só ia mesmo por ir. Matava a aula, pulava o muro da escola. E não me importava. Na época, a aula que eu sentava para assistir era da professora. Me lembro como se fosse hoje. Professora Maria Coutinho. Uma excelente professora de português. Brilhante. Pensa numa mulher que está além de ser simplesmente uma professora rabugenta na sala de aula. Ela era excelente. Ela não era rabugenta. Engraçado que ela sempre me colocava na frente. Eu gostava de sentar no fundão por causa da vacaiação, da zoeira. Na realidade não era nem isso. É porque eu queria ser aceito em algum grupo. E ela me colocava na frente. Na aula dela, ela sempre falava: "Rafael, aqui na frente." E ela só me colocava com as meninas e os meninos que eram os inteligentes da sala. E realmente eram inteligentes. Eu fiz aqui uma aspa, mas na realidade eram inteligentes. Não é à toa que hoje a maioria deles tem um futuro brilhante. E ela me colocava com eles. Eu não sei porquê, e eu achava assim, tipo, ela tá pegando no meu pé. Professora é chata, mano, tá pegando no meu pé. Mas não, ela tava me mostrando o meu potencial. Me ensinando algo importante para a vida. E essa colega, a Daniela, amiga, ela me ajudou muito, assim como várias outras pessoas.
E na época de adolescente, esses erros machucaram, não só a mim. E eu não quero vir aqui falar para você, senhor pai, senhora mãe, você, filho, filha, que eu fui só a pessoa prejudicada. Não, eu fui a pessoa que prejudiquei. Machuquei outras pessoas, pessoas importantes. Honestidade é eu olhar para mim e ser honesto comigo mesmo. E assim eu poderei ser honesto com as outras pessoas. Você olha para o seu filho hoje, dependente químico, ele chega na sua casa sob o efeito de qualquer substância química. A primeira coisa que você fala, já estava bebendo, já estava usando, já estava isso, aquilo, outro. Para com isso. Para com isso. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver fazendo isso, você vai estar continuando, vai dar continuidade em colocar obstáculos. Ao invés de você ter a aproximação de quem você ama, você vai ter distância. Quando eu chegava na casa da minha mãe, sob o efeito de qualquer substância química, tinha uma coisa, tem algo especial com a minha mãe. Só que hoje, ela não precisa mais usar. Todas as vezes que eu chegava sob o efeito de qualquer substância química, ela olhava para mim e não falava nada. E depois olhava novamente e dizia, você está com fome? E todas as vezes que eu usava qualquer substância química, eu queria ir para casa. Eu sempre ia para casa. Enquanto algumas pessoas iam para outros lugares, eu ia para casa. Casa da minha mãe. Sempre. Sempre. Porque ela me dava essa segurança. Eu ouvia colegas dizendo, mano, deixa eu dormir na tua casa hoje. Porque a minha mãe hoje tá um saco, mano. Outros preferiam dormir na rua do que dormir em casa. Porque não tinham essa segurança. Sabe por que seu filho, sua filha, a pessoa que você ama, está no uso compulsivo de substância química e ela tem mais liberdade para conversar com aquelas pessoas? Porque você não dá espaço. Não dá espaço. Tudo que você quer é que ela seja o que você quer. E eu sempre tive essa liberdade com a minha mãe. De sempre ser quem eu sou. Sempre. As músicas, os filmes, minha mãe nunca me proibiu de assistir ou de ouvi-los. Ela sempre me deu a oportunidade de tomar decisões. E decisões que tomei, algumas foram boas, outras não. Umas me deram orgulho e outras decepções. Umas me fizeram sorrir, outras me fizeram chorar. Teve uma vez, eu estava prestes a ir ao psicólogo e o meu pai estava me acompanhando na época. Devido ao uso compulsivo da substância química, meu pai estava comigo. Meu pai nunca tinha estado tão presente como ele estava naquela época. Meu pai era sempre um homem ausente. Festa de aniversários ele não estava.
Quantas e quantas vezes eu tive que comemorar meu aniversário sem a presença do meu pai? Quantas e quantas vezes eu não tive a presença do meu pai em algo bom que fui fazer? Mas no pior momento, quando eu estava no fundo do poço, ele me surpreendeu de uma forma extraordinária. Ele estava lá comigo. Então eu entrei no carro da época da diretora da escola que trabalhava, que também me deu maior força. Quando eu disse para ela que eu estava usando drogas, ela fez de tudo para me ajudar também. Ela fez de tudo. Me levou por diversas vezes ao psiquiatra, ao psicólogo. Me apresentou pessoas que eram dependentes, que estavam trabalhando o processo da recuperação. Ela me apresentou. Ao invés de ela virar as costas para mim, como a maioria das pessoas estavam fazendo, ela procurou me ajudar. Então, nesse dia, nós entramos no carro, meu pai, eu e ela, e fomos ao psicólogo. E no meio do caminho, eles começaram a falar umas coisas que machucou muito. Então, quando o semáforo abriu, quer dizer, fechou, estava vermelho, ela parou o carro. Na hora que ela parou o carro, eu só tirei o cinto de segurança e abri a porta e saí do carro. E meu pai veio atrás de mim. E tudo que eu estava engasgado aqui para falar para o meu pai, naquele dia eu falei. Meu pai veio atrás de mim e falou um monte de coisas para mim. E uma delas foi: tu vai virar as costas e tal, não sei o quê. Eu falei: eu aprendi contigo a virar as costas para as pessoas importantes. E eu comecei a falar: o senhor nunca esteve presente comigo. O senhor nunca me apoiou em nada. Comecei a falar, colocar para fora. Eu sei que estava doendo, mas estava doendo em mim também. Porque eu estava com aquilo guardado ali dentro de mim. E eu precisava desabafar. Ah, mas machucou? Claro que machucou. Eu tinha que pensar em mim também. E eu comecei a falar. E meu pai não estava mais suportando, ele virou as costas e estava saindo. E nós estávamos no meio da rua. Na hora que ele virou as costas, eu falei: faz como o senhor sempre fez. Vira as costas e vai embora, como o senhor sempre fez. Eu nunca precisei de ti, não é hoje que eu vou precisar. Meu pai foi. Aquilo machucou. Eu falei que eu não precisava dele, mas eu precisava e preciso. Eu falei porque eu pensava que assim seria mais fácil. Então, quando eu cheguei no consultório do psicólogo, em menos de 2 minutos meu pai chegou. E aquilo me alegrou tanto. De uma forma extraordinária. Aquilo me alegrou tanto. Lembro que era um jogo do Brasil nesse dia. Então, não ia ter atendimento. Mas meu pai estava lá comigo. E isso foi muito gratificante para mim. Eu coloquei para fora o que eu precisava colocar para fora. Honestidade. Às vezes, talvez você que está assistindo aí, você é dependente químico. Tem tantas coisas que você quer falar, mas você está com medo de falar porque tem medo de machucar quem você ama. Não precisa ser da forma como eu fiz. Mas às vezes, é necessário falar. Quer nascer de novo? Você não precisa voltar ao ventre da sua mãe. Você só precisa lavar, colocar para fora
aquilo que está te destruindo, aquilo que está te machucando. Porque descontar em si próprio não vai resolver nada. Descontar em você não vai resolver nada. Mudança, elas não ocorrem da noite para o dia. É um processo. Não ache que se você colocar o seu filho ou quem você ama numa clínica de reabilitação, 6 meses resolve o problema. O problema não é as drogas, e sim o que acontece com a pessoa. Ninguém usa drogas porque é gostoso, é saboroso. Pode aprender a gostar e ter um sabor diferente. Mas todos começam usando a substância química por um motivo. Qual? Eu não sei. Eu sei qual eu utilizei como motivo. E responsabilidade é eu assumir a minha parte. Eu fui responsável por acender o primeiro cigarro. Eu fui responsável por ter bebido a primeira dose. Eu fui responsável por ter fumado a primeira pedra de crack. Eu fui responsável por ter fumado a primeira maconha. Eu fui responsável por ter cheirado tino. Eu fui responsável. Meus pais também foram responsáveis. Quando eles não sentaram, conversaram comigo e me apresentaram os prós e os contras, principalmente os contras do uso compulsivo de substâncias químicas. Não culpo-os? Claro que não. Por quê? Porque isso não significa que eles têm que ter conhecimento de tudo. Não. Minha mãe nunca fumou maconha, nunca fumou um cigarro, nunca bebeu. Então por que eu tenho que culpá-la? Responsabilidade não significa se culpar. Responsabilidade significa você assumir a sua parte. E a minha mãe fez isso. O meu pai fez isso. Quando eles me apoiaram no momento que eu mais precisei. Eles estiveram comigo no momento que eu mais precisei. Eles mostraram para mim, ali, naquele dia, que eles estavam assumindo a responsabilidade dele. Agora cabia a minha pessoa assumir a minha. Qual era a minha responsabilidade? Lutar pela minha recuperação. Lutar pela minha recuperação. Não é fácil? Claro que não. Quantas e quantas vezes me deu vontade de acender um baseado? Quantas e quantas vezes me deu vontade de acender uma pedra de crack? Quantas e quantas foram as vezes que me deu vontade de beber uma cerveja bem geladinha? Mas eu não posso. Eu não posso. E também não quero. Às vezes dá vontade. Mas a vontade é algo que ela vem e vai. Basta você aprender a ter honestidade consigo mesmo. Familiares que não têm o conhecimento do que é. Preste atenção num detalhe simples. Seu filho talvez possa ser usuário de maconha ou crack. Chega o final de semana, quando chega na sua casa, tem lá a bebida alcoólica. Também é uma droga, só é lícita. É permitido a venda dela. Mas se você parar para analisar e observar, ela está lá no catálogo. Substâncias químicas, álcool, está lá. Se você parar para analisar, preste atenção no detalhe, simples. Se você beber uma certa quantidade, você pode dirigir? Por que não pode dirigir? Se é permitido a existência e a venda. E por que você não pode beber e também dirigir? Pare um pouco, observa. Quando você entra num processo de recuperação, ou quando você está acompanhando alguém que é dependente químico
está num processo de recuperação, você precisa também fazer mudanças. Ah, mas os meus amigos, quem é mais importante, seus amigos ou a pessoa que você está lutando para ela poder se recuperar? Quem é mais importante? Aos finais de semana, minha mãe permitia que algumas pessoas, minha mãe não bebe, mas ela permitia que algumas pessoas bebessem na casa dela. Nada de extravagância, mas ela permitia. Depois de ela ter passado pelo processo de sofrimento, ela parou. Meus sobrinhos, uma coisa que eu tenho a consciência limpa. Eu tenho 3 lindos sobrinhos. Na realidade são mais. Tá? Micaela, eu não esqueci da Agatha não, tá bom? É porque os 3 que aqui estou falando, eles presenciaram o que eu vou falar, tá bom? Lucas, Jardson e Raila. 3 sobrinhos. Já me viram bêbados, infelizmente. Mas não me viram bebendo, não me viram acendendo um cigarro, muito menos usando outro tipo de drogas. Quando criança, eu via os adultos usando alguma substância química, eu desejava usá-la também. Porque eu via eles fazendo e eu pensava que era muito bom. E eu queria. Quando eu experimentei, comecei a usar, comecei a me tornar dependente químico e percebi o quão ruim é e estava fazendo mal para mim, eu olhava para meus sobrinhos e começava a pensar: não posso fazer isso. Não posso permitir que eles vejam isso em mim. Lucas me admira pra caramba. Por que eu tenho que fazer isso na frente dele? Não, não posso. Não vou e não fiz. Cometi muitos erros. Hoje, eu digo de consciência limpa: esse eu não cometi. Esse eu não cometi. Aprendi da pior forma. No passado, quando o meu primo, qual eu não vou relatar o nome, quando criança, criança, eu já na fase da adolescência para a juventude, digamos assim. Ou da juventude para adulto. Melhor assim. Eu pegava, às vezes, algum dinheiro e levava ele ao bar. Igual o pai dele fazia comigo. Eu repeti. Levava ele ao bar. E da mesma forma como o pai dele fazia comigo, eu fazia com ele. Chegava no bar, eu comprava cerveja para mim e refrigerante, pipoca, alguns doces, guloseimas para ele. E para mim, bebida alcoólica. E ali ele estava presenciando. Quando eu vi ele na fase adulta, ele bebendo, e teve um episódio no qual nós estávamos bebendo, e ele é epilético. Não sabia disso. Tava eu, meu irmão que faleceu, ele e alguns outros parentes e amigos. Nós estávamos bebendo e ele bebeu a beça e ele teve um ataque. Quando eu vi aquele negócio branco espumando na boca dele, eu vi ele ali quase morrendo perto de mim. Aquilo me machucou muito. Eu me senti tão culpado por ter ensinado ele a beber. Não, nunca coloquei uma bebida na boca dele. Mas levei ele acompanhou a minha pessoa. Então isso
também é minha responsabilidade. Eu também fui responsável por isso. E hoje, graças a Deus, depois da minha luta, hoje ele é um grande pai, esposo, cara, gente boa demais ele. Um ser humano, um profissional maravilhoso. Responsabilidade. Assuma a sua. Seja honesto. Honestidade não é fácil? Não. Essa história de meu filho nunca mentiu pra mim. Será? Quantas e quantas vezes eu contei mentira pra minha mãe? Quantas vezes? Seja honesto. Meu filho mentiu. Sim. Mentiu. Corrija. Converse. Algo que é importante. As escolas hoje, a grande maioria, ela não tem. Mas seria importante tê-las. Profissionais nos quais trabalham com isso. Se no teu bairro tem algum projeto social, alguém que está ali num projeto social, ajude. Sabe por quê? Porque desse projeto social, você pode estar livrando seu filho, sua filha, seu amigo, seu vizinho, seu colega, de se tornar um criminoso, um dependente químico, de ser mais um nas notícias dos jornais locais, municipais, estaduais, seja lá o que for, como assassinado ou procurado. Não desista. Quando criança, no bairro que eu morava, na Gibão, bairro que eu tenho muito orgulho, onde eu aprendi muitas coisas, entre Transul e Najibão, na cidade de Paragominas, Tá vendo ali a bandeira bem aqui atrás aqui de Paragominas, minha cidade? Paragominas, Pará, dali que eu vim. Então, na minha época não tinha projetos sociais. Tinha um, na realidade, de capoeira. Eu entrei e pouco tempo depois o meu primo entrou. Hoje ele é professor, grande professor de capoeira no projeto social da comunidade. Grande professor. Várias pessoas, você pode pensar que projetos sociais não ajudam ninguém, mas ajudam. Desses projetos sociais, ao qual um policial que faleceu, Robesval, ele criou um projeto social muito bacana na cidade. Só que eu já era adulto na época que ele deu cabo a esse projeto. Ele conseguiu, na realidade, o apoio necessário para dar o alavanque para o projeto. Porque é muito difícil montar um projeto social. Não é fácil. As ideias desse projeto não é fácil. Então, quando ele conseguiu montar esse projeto, sabe quantas pessoas ele conseguiu ajudar? Várias. Várias mesmo. Sem brincadeira nenhuma. Tem algumas pessoas que se tornaram policiais em exemplo dele. Meus amigos, que eu tive a oportunidade de conhecê-los, o Austin, o Naldo, se tornaram policiais. Olha só que bacana.
projetos sociais. Fui professor. Trabalhei na escola como professor durante alguns anos. Maria Coutinho, obrigado. Obrigado pelos ensinamentos que você me deu. Professora Eliane, também. Você foi excelente na minha vida também, como professora. Maria José, minha mãe, guerreira. Tatuar aqui esse nome. Grande exemplo de mulher. Ser humano incrível. Minha mãe, olha só. Negra. Né? Mãe solteira. Guerreira. Grande exemplo. Terminou o ensino médio com quase 34 anos. Um exemplo. Ela está prestes a se aposentar do trabalho. Ela trabalha concursada na escola. Ela trabalhou em duas escolas. Uma, Inocência Oliveira, e a outra, Hilda Oliveira Sá. Primeira escola, Inocência Oliveira, que foi transferida para o bairro Najibão, que na época era lá no Transul, e foi transferida para o bairro Najibão e recebeu o novo nome, Hilda de Oliveira Sá. E até hoje ela está lá, até se aposentar. Olha só. Grande exemplo. Romão Fernandes de Oliveira, meu pai. Grande guerreiro, batalhador. Um exemplo de homem. Isso. E meu filho Guilherme, um beijão. Honestidade. Não é fácil. Vamos falar mais de honestidade e responsabilidade. Coisas que já fiz, coisas erradas que me ensinaram e muitas coisas que me tornaram o ser humano que eu sou. Que Deus abençoe sua vida, sua história. Obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa. E até a próxima. Mesmo. Vamos fazer uma oração finalizando? Vamos? Deus, muito obrigado por este momento. Por essa oportunidade de estar na tua presença. Por nos proporcionar este momento de compartilharmos experiência de vida. Obrigado por ser e acreditar em nós. Um forte abraço, Pai. Obrigado por existir, Deus. Papai, te amo. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau.